Olá, tudo bem? Eu sou Renato Silveira e hoje vamos falar sobre Dunkirk, novo filme de Christopher Nolan que está em cartaz nos cinemas brasileiros. Bom, a crítica norte-americana tem colocado esse filme como o melhor filme que o Christopher Nolan já realizou. Bom, acho que a gente precisa primeiro relativizar um pouco essa frase, né? O melhor filme que o Christopher Nolan já fez. Olha, eu, mesmo não sendo um grande fã do Nolan, eu aprecio os trabalhos dele, não acho que ele é o grande cineasta de todos os tempos, como algumas pessoas o colocam, né? Apesar disso, eu gosto da obra dele, acho que ele tem filmes bem interessantes, mas dizer que este Dunkirk é o melhor filme que ele já realizou, como a gente vem vendo aí das primeiras reações da crítica estrangeira, é um grande exagero, tá? Não é o melhor filme que ele fez, nem de longe, tá? Eu gosto muito mais, por exemplo, de O Grande Truque, gosto muito mais também de Batman Cavaleiro das Trevas, até mesmo Interestelar, que é um filme que até os fãs do Nolan mais militantes, né, não gostam muito. É um filme que eu acho mais interessante do que esse Dunkirk, que é um filme sim, bem realizado, um filme competente, que tem uma qualidade técnica acho que a mais apurada que você pode encontrar no cinema hollywoodiano hoje em dia. O Nolan fez o filme em 70mm, né? Então você tem uma qualidade de imagem muito boa, você ver isso numa sala IMAX, por exemplo, você tem realmente essa sensação de imersão, né? De estar ali como se você estivesse naquele cenário ali onde ocorreu esse episódio verídico da Segunda Guerra, né? Em que milhares de soldados, cerca de 400 mil soldados, parece, ficaram presos ali naquela praia aguardando o resgate. O som também é primoroso, né? Um trabalho de edição e mixagem sonora fantástico, e isso tudo colabora para essa experiência imersiva que o próprio Christopher Nolan vem falado nas entrevistas, né, na divulgação do filme, de que ele queria fazer um filme como se fosse uma realidade virtual, mas sem os óculos, né? Então você tem essa proposta. O filme não foi realizado em 3D, acho que nem precisava mesmo, você participa, né, da ação nesse sentido. O objetivo do Nolan com o filme era esse, criar essa experiência imersiva. Acho que ele foi, de fato, bem sucedido. Eu vou fazer uma comparação aqui com algo que talvez você, que esteja aí na faixa dos 30, 40 anos, né, a minha faixa etária, tenha experienciado na sua cidade. É o chamado cinema 180 graus. O que era? Era uma redoma que era colocada num espaço aberto, não é era uma lona, mas não era uma lona de circo, era uma estrutura mesmo, como uma redoma, daí o nome 180 graus, e lá dentro eram projetados curtas-metragens realizados todos com câmera em ponto de vista, né, câmera subjetiva, com essa câmera colocada na frente de alguns veículos. Então você tinha uma aeronave com uma câmera no bico, você tinha uma motocicleta andando pelas ruas de Londres, algo assim, você tinha um carrinho de montanha-russa com a câmera acoplada ali no início. Então quando esses veículos se movimentavam, você sentia como se estivesse neles, né? E como esse cinema 180 graus ele não tinha cadeira, você ficava em pé assistindo aos filmes, não tinha onde você segurar. Quando tinha essas movimentações, né, curvas e tudo, quando dava essa descida da montanha-russa, você sentia como se estivesse lá, então você quase caía no chão. Era uma experiência bem divertida, uma coisa de parque de diversão mesmo. E aí é o meu primeiro problema com o Dunkirk. Você pegar uma situação de guerra, um filme de guerra, né, e não propor uma reflexão sobre isso, e você não, sabe, refletir, que eu acho que é o mais interessante dos filmes de guerra, né, você buscar ou colocar pelo menos perguntas, se você não tem as respostas, de por que o homem faz a guerra, por que é essa insanidade da guerra, né? O filme do Nolan não faz isso, ele utiliza a guerra como uma atração de parque de diversão. Não acho isso muito legal, sabe? Outra coisa, até mesmo, eu acredito, por essa opção, o Dunkirk, ele é um filme que não tem sangue, é um filme de guerra que não tem sangue. Isso me incomodou bastante. Acho até incoerente com a proposta. Você quer colocar a pessoa naquela situação, um filme que você quer que as pessoas vejam que os soldados estão vendo,
né? Em vários momentos você não tem essa câmera subjetiva deles, mas a câmera como se fosse o olhar de alguém que está lá acompanhando os soldados, fugindo das situações, né? Tentando sobreviver, né? Você quer essa proposta, quer fazer isso com o espectador, mas não mostra para ele os horrores da guerra. E ali, no caso, tem bombardeio, tem tiroteio, acontecem muitas coisas e você não vê pessoas despedaçadas, membros decepados, pessoas feridas, o sangue que vai ter numa bandagem, talvez, ali, de um ferimento de um soldado, né? Isso me incomodou bastante. E outra situação que me incomoda no filme é a não conexão que ele faz com os personagens, digo, ele não cria um elo emocional, é algo que é um problema, acho que crônico nos filmes do Nolan, sabe? Talvez no Interestelar eu consiga ter uma maior empatia por aquele pai, talvez no Grande Truque também, né? Apesar de ser um filme também cerebral, é um filme que eu consigo ter uma conexão mais forte, assim, mais próxima com os personagens, algo que não acontece na maioria dos filmes do Nolan e no Dunkirk não é diferente. Então é um problema que eu tenho com ele. E as pessoas, elas batem muito, por exemplo, no Steven Spielberg, por ele ser muito sentimentalista, né? E eu concordo que ele se exceda em vários momentos, principalmente dos anos 90 para cá, ele vai um pouco além, né? Então é um problema que o Spielberg tem, mas é algo que ele consegue fazer, que é criar esse elo emocional. Ele sabe fazer isso, né? Ele sabe manipular, né? Para usar um termo que as pessoas que gostam, né, de criticar o Spielberg usam muito, né? Manipulação, como se isso não acontecesse no cinema, né? Principalmente no cinema hollywoodiano. A gente tem no Spielberg essa capacidade dele de criar elo emocional com os personagens, algo que o Nolan não faz, né? E aí eu vou continuar falando do Spielberg, porque se a gente pegar O Resgate do Soldado Ryan, né, é um filme que ele já tinha feito o que o Nolan fez nesse filme. Naquela sequência ali da Normandia, né, que os soldados estão ali na praia, você tem aquele ataque, você tem essa visceralidade literal, né, de mostrar mesmo as tripas das pessoas, membros decepados, o horror daquilo tudo. Foi feito de uma maneira que o cinema norte-americano ainda não havia feito, né, com mostrar essa violência, né, que acontece ali na guerra. E você tinha essa experiência imersiva, porque eu me lembro muito bem de ter visto o Resgate do Soldado Ryan no Cine Palladium aqui em Belo Horizonte, que era a maior tela que a gente tinha aqui. Não tem IMAX na época, não tem nada disso, né? Ali nos anos... o filme é de 99, 98, né? Não tinha essa parafernália toda tecnológica que tem hoje em dia. Então você tinha essa experiência do cinema, né, de rua, aquele cinema enorme, com um sistema de som muito bom, e era essa experiência imersiva. Eu me lembro dos tiros passando, né, e tudo mais. Ou seja, já foi feito, né? Já foi feito. Mas eu vou dar o mérito aí para o Christopher Nolan, porque eu acho que essa iniciativa dele do cinema 70mm, de criar essa experiência de as pessoas verem o filme no cinema, é muito importante. É uma tradição que eu, como cinéfilo, acredito que não pode ser perdida. Apesar de eu não ser contra a Netflix, não ser contra as novas tecnologias, eu acho que isso facilita muito o acesso a muitos filmes para muitas pessoas que não têm condições de ir ao cinema, seja financeira, seja mesmo geográfica, né, de se deslocar até uma sala de cinema, mas eu acho que é uma tradição que ela tem que ser preservada. Isso é uma tradição que tem se perdido com o tempo, né, até mesmo por essa ida dos cinemas para dentro dos shoppings. Eu acho que você proporcionar essa experiência de levar as pessoas, motivá-las a irem até o cinema, a viver essa experiência coletiva, né, eu acho muito válido. Então, eu acho que o Dunkirk, ele presta um papel muito bom nessa questão, né, de você preservar o cinema como experiência, né? Então, eu acho que é um filme para ser visto no cinema, sim. Se você pretende ver Dunkirk, veja no cinema, porque se for deixar para ver em casa, numa boa, talvez seja melhor nem ver. He's coming back round. He's coming back round! É isso, muito obrigado por ter assistido ao vídeo e até a próxima. Um grande abraço, tchau!